São Jorge, também conhecido como Jorge da Capadócia e Jorge de Lida, foi, conforme a tradição, um soldado romano no exército do imperador Diocleciano, venerado como mártir cristão. Ele é um dos santos mais venerados no catolicismo, na Igreja Ortodoxa, na comunhão anglicana e também nas religiões de matriz africana no Brasil. É imortalizado na lenda em que mata o dragão. É também um dos 14 santos auxiliares. No cânon do Papa Gelásio em 496 d.C., São Jorge é mencionado entre aqueles que foram justamente reverenciados pelos homens e cujos atos são conhecidos somente por Deus. Hoje conheceremos sua história, e os mitos que cercam este soldado de Roma até ele ser considerado um dos santos mais conhecidos do mundo. Jorge da Capadócia, a história do guerreiro que virou santo. Os detalhes exatos do nascimento de São Jorge são debatidos há séculos, apesar da data de sua morte ser sujeita a pouco questionamento. A Enciclopédia Católica toma a posição de que não há base para duvidar da existência histórica de São Jorge, mas põe pouca convicção nas histórias fantásticas sobre ele. Algumas fontes indicam que seus pais eram cristãos da família nobre romana dos Anite, ao tempo em que outras fontes dizem que seus pais eram cristãos de origem grega. De acordo com lendas já em voga no século IV, Jorge teria nascido na antiga Capadócia, região do centro da Anatólia que, atualmente, faz parte da Turquia. Ainda criança, mudou-se à Palestina com sua mãe após seu pai, Gerôncio, morrer em batalha. Sua mãe, Policromia, era originária de Lida, na Palestina, atual Lod, em Israel, era possuidora de muitos bens, tendo educado o filho com esmero na fé cristã. Ao atingir a adolescência, Jorge entrou para a carreira das armas, por ser a que mais satisfazia a sua natural índole combativa. Logo foi promovido a capitão do exército romano devido à sua dedicação e habilidade, qualidades que levaram o imperador a lhe conferir o título de conde da província da Capadócia. Aos 23 anos passou a residir na corte imperial em Nicomédia. Devido a seu carisma, Jorge não tardou em ascender na carreira e, antes de atingir os 30 anos, foi tribuno militar e conde, sendo encarregado como guarda pessoal do imperador Diocleciano, em Nicomédia. Consta que, quando do falecimento de sua mãe, ele, tomando sua vultosa herança, tudo doou aos pobres e necessitados, causando tal fato surpresa na corte imperial, a qual ainda desconhecia a fé cristã de Jorge. Em 303, Diocleciano, influenciado por Galério, publicou um édito que mandava prender todo soldado romano cristão e que todos os outros deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Jorge foi ao encontro do imperador para objetar, e perante todos declarou-se cristão. Não querendo perder um de seus melhores tribunos, o imperador tentou dissuadi-lo oferecendo-lhe terras, dinheiro e escravos. Como Jorge mantinha-se fiel ao cristianismo, o imperador tentou fazê-lo desistir da fé torturando-o de vários modos. E, após cada tortura, era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria Jesus para adorar aos deuses romanos. Todavia, Jorge reafirmava sua fé, tendo seu martírio, aos poucos, ganhado notoriedade e muitos romanos tomando as dores daquele jovem soldado, inclusive a mulher do imperador, que se converteu ao cristianismo. Finalmente, Diocleciano, não tendo êxito, mandou degolá-lo no dia 23 de abril de 303. São Jorge foi sepultado em Lida, antiga Dióspores. Anos mais tarde, o imperador cristão Constantino mandou erguer suntuoso oratório aberto aos fiéis, para que a devoção ao santo fosse espalhada por todo o Oriente. Pelo século V, já havia 5 igrejas em Constantinopla dedicadas a São Jorge. Só no Egito, nos primeiros séculos após sua morte, construíram-se 4 igrejas e 40 conventos dedicados ao mártir. Na Armênia, no Império Bizantino, no Estreito de Bósforo na Grécia, São Jorge era inscrito entre os maiores santos da Igreja Católica. São Jorge também possui várias lendas, em uma delas propaganda no período medieval. Conta-se que Jorge era filho de Lord Albert de Coventry.
Sua mãe morreu durante o parto e o recém-nascido Jorge foi roubado pela Dama do Bosque para que pudesse, mais tarde, fazer proezas com suas armas. O corpo de Jorge possuía 3 marcas, um dragão em seu peito, uma jarreteira em volta de uma das pernas, e uma cruz vermelho-sangue em seu braço. Ao crescer e adquirir a idade adulta, ele primeiro lutou contra os sarracenos, e depois de viajar durante muitos meses por terra e mar, até chegar em uma cidade da Líbia. Nesta cidade, Jorge encontrou um pobre eremita que lhe disse que toda a cidade estava em sofrimento, pois lá existia um enorme dragão cujo hálito venenoso podia matar toda uma cidade, e cuja pele não poderia ser perfurada nem por lança e nem por espada. O eremita lhe disse que todos os dias o dragão exigia o sacrifício de uma bela donzela e que todas as meninas da cidade haviam sido mortas, só restando a filha do rei, Sabra, que seria sacrificada no dia seguinte ou dado em casamento ao campeão que matasse o dragão. Ao ouvir a história, Jorge ficou determinado em salvar a princesa. Ele passou a noite na cabana do eremita e quando amanheceu partiu para o vale onde o dragão morava. Ao chegar lá, viu um pequeno cortejo de mulheres lideradas por uma bela moça vestindo trajes de pura seda árabe. Era a princesa, que estava sendo conduzida pelas mulheres para o local do sacrifício. São Jorge se colocou na frente das mulheres com seu cavalo e, com bravas palavras, convenceu a princesa a voltar para casa. O dragão, ao ver Jorge, sai de sua caverna, rosnando tão alto quanto o som de trovões. Mas Jorge não sente medo e enterra sua lança na garganta do monstro, matando a fera. Como o rei não queria ver sua filha casada com um cristão, envia São Jorge para a Pérsia e o condena à morte. Jorge se livra do perigo e leva Sabra para a Inglaterra, onde se casa e vive feliz com ela até o dia de sua morte, na cidade de Coventry. De acordo com a outra versão, Jorge acampou com sua armada romana próximo a Salone, na Líbia. Lá existia um gigantesco crocodilo alado que estava devorando os habitantes da cidade, que buscaram refúgio nas muralhas. Ninguém podia entrar ou sair da cidade, pois o enorme crocodilo alado se posicionava sempre em frente. O hálito da criatura era tão venenoso que pessoas próximas podiam morrer envenenadas. Com o intuito de manter a besta longe da cidade, a cada dia ovelhas eram oferecidas à fera até estas terminarem, e logo crianças passaram a ser sacrificadas. O sacrifício caiu então sobre a filha do rei, Sabra, uma menina de 14 anos. Vestida como se fosse para o seu próprio casamento, a menina deixou a muralha da cidade e ficou à espera da criatura. Jorge, o tribuno, ao ficar sabendo da história, decidiu pôr fim ao episódio, montou em seu cavalo branco e foi até o reino resgatá-la, mas antes fez o rei jurar que se a trouxesse de volta, ele e todos os seus súditos se converteriam ao cristianismo. Após tal juramento, Jorge partiu atrás da princesa e do dragão. Ao encontrar a fera, Jorge a atinge com sua lança, mas esta se despedaça ao ir de encontro à pele do monstro, e com o impacto, São Jorge cai de seu cavalo. Ao cair, ele rola o seu corpo até uma árvore de laranjeira, onde fica protegido por ela do veneno do dragão até recuperar suas forças. Ao ficar pronto para lutar novamente, Jorge acerta a cabeça do dragão com sua poderosa espada Ascalon. O dragão derrama então o veneno sobre ele, dividindo sua armadura em 2. Uma vez mais, Jorge busca a proteção da laranjeira e em seguida, crava sua espada sob a asa do dragão, onde não havia escamas, de modo que a besta cai muito ferida aos seus pés. Jorge amarra uma corda no pescoço da fera e arrasta para a cidade, trazendo a princesa consigo. A princesa, conduzindo o dragão como um cordeiro, volta para a segurança das muralhas da cidade. Lá, Jorge corta a cabeça da fera na frente de todos e as pessoas de toda a cidade se tornam cristãs. A vitória de São Jorge sobre o dragão é simbolizada como a vitória sobre as hostes islâmicas na época das cruzadas. Ricardo Coração de Leão o invocava como protetor dos soldados. O dragão seria o demônio que simbolizaria a idolatria destruída com as armas da fé. Já a donzela que o santo defendeu representaria a província da qual ele extirpou as heresias.
Descobrir a história por trás de figuras como São Jorge nos conecta ao passado, revelando as raízes de tradições que perduram até hoje. Espero que tenham se encantado tanto quanto eu com essa jornada pelo tempo. Se você é apaixonado por desvendar os enigmas do passado e explorar as histórias que moldaram o nosso presente, não se esqueça de se inscrever no canal Caminhos da História. Para garantir que não perca nenhum episódio fascinante que está por vir, clique no botão de inscrição e faça parte dessa comunidade que busca desbravar os caminhos do conhecimento histórico. E se você apreciou o conteúdo e deseja contribuir para que possamos continuar trazendo mais histórias incríveis, fique de olho na tela, pois a chave Pix estará passando. Sua contribuição é fundamental para mantermos viva a chama do Caminhos da História. Agradeço a todos os exploradores da história que nos acompanham. Até o próximo capítulo desta incrível jornada. Se inscreva, compartilhe e faça parte do Caminhos da História.